Glória a Deus. Obrigado. Obrigado. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Pode sentar. Deus é bom. Aleluia. Deus é bom. Aleluia. Deus é bom. Você está pronto mesmo? Então, querido, como você sabe, né, hoje, aos sábados, nós sempre ministramos. O culto é de família, na verdade. E nós sempre vamos vir com aquela inclinação para ministrar para a família. Eu sei que em outros dias pode ser que o Senhor dê outras direções, né? E a gente sempre tem falado aqui, a gente não vai ficar de forma mecânica, mas a gente vai dar liberdade ao Espírito, amém, irmãos? Então, eu sei que quando essa compreensão chega para nós, a gente vai vir pronto para receber. E hoje, principalmente hoje mesmo, há uma inclinação para estar ministrando uma palavra para a família mesmo, não porque o culto é, né? Acredito que você já sabe que a nossa tônica do nosso culto de família é o Salmo 127, que diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam, inútil vos será levantar de madrugada e repousar à tarde e comer o pão de dores, né? Porque o Senhor dá aos seus amados enquanto dorme, ou dá o sono, e mostra que os filhos, eles são a herança do Senhor, e o salmista compara os filhos como uma flecha na mão do valente, né? Que aquele que compreende, que enche bem a sua aljava, ele não será envergonhado quando o inimigo vier contra ele. E a gente já ouviu aqui, né, que nesse contexto as pessoas queriam de verdade ter uma grande família, irmão. Queriam ter muitos filhos, né, porque a maioria daquelas pessoas viviam da criação de animais e da agricultura. E quanto mais filhos nasciam, mais eles entendiam que haveria um benefício maior para a família. Hoje nós vivemos em uma cultura diferente, né, onde as pessoas elas dizem, rapaz, filho dá muito trabalho, filho gasta demais. Então a cada dia as pessoas vão reduzindo o seu número de filhos, porque elas veem mais o gasto que o filho vai ter do que algum benefício que ele possa trazer, né, até por causa dos nossos dias e da cultura em que vivemos. Mas esse salmo ele mostra para nós que Deus quer alcançar toda a família, sabe? E nós sabemos que desde que o diabo teve acesso ao mundo, né, entrou no mundo com toda a influência maligna, ele vem bombardeando, ou o primeiro alvo é a família mesmo, né? Foi a primeira coisa que o diabo conseguiu destruir, e por conta da destruição da família, o diabo conseguiu tomar o controle e a cada dia se manifestar de uma forma maior sobre a terra. E nós sabemos que nesses dias, né, em que vivemos, esse é o tempo, irmão, onde nós precisamos desejar e fazer alguma coisa para vivermos como uma família restaurada e poderosa, amém, queridos? Eu sei de uma coisa, meu irmão, toda condição, né, toda capacidade para restauração, Deus depositou em nós no novo nascimento. Só que nós precisamos entender essa condição, essa capacidade para desenvolver ela, porque eu não sei se você percebe isso, né? É muito a gente que vai lidando com pessoas, vai vendo, vai tendo contato, a gente vai vendo o quanto o diabo ataca, irmão, a família, para que ela não avance conectada, unida, em comunhão, no serviço do Senhor, ou para estar em Cristo, né? A gente vai vendo que muitas vezes, quando o esposo recebe Jesus, a primeira pessoa a se levantar é a mulher. Se levanta para se opor, para querer frear o camarada, para querer que ele não avance no Senhor. Tem hora que a mulher recebe Jesus, o marido já começa colocando obstáculo e começa a dar pressão e a cobrar excessivamente, e parece que o negócio piora de uma forma maior. O marido já era raparigueiro, parece que dobra, já bebia, parece que dobra, porque vai começando a botar pressão
para que aquela pessoa o diabo faça com que aquele homem ou aquela mulher nem tenha uma vida de fidelidade ao Senhor, nem deixe o outro ter. Quando os dois estão em Cristo, o diabo começa a atacar os filhos, para que os dois comecem a bater cabeça, ou a discutir, ou a perder o rumo, ou a perder o ânimo por causa dos filhos. E o diabo trabalha de N formas, irmãos, para que uma família não se mantenha em Deus. Eu acredito que muitos de nós, né, por não perceber essa sutileza do diabo, eu sei que a gente vai achando muito mais cômodo, né? Dizer, não, rapaz, mas deixa aí, Deus trata. Não, mas aí é porque a pessoa quer mesmo. Não, mas é porque a pessoa é safado. Não, mas é porque fulano sempre foi assim. E a gente começa a somente ver no natural e não percebe essa operação do diabo para que uma família não se mantenha ajustada em Deus, irmão. Porque quando uma família se mantém ajustada em Deus, ela vai não só desfrutar daquilo que Deus pode proporcionar para a vida dela, como ela vai se tornar um canal para várias áreas da sociedade. Porque o homem de Deus, ele vai poder influenciar homens, a mulher cheia do Espírito vai poder influenciar mulheres, os filhos vão poder ir para uma escola, para uma faculdade, para uma universidade cheios do Espírito, tendo princípios em casa que vão manter naquele lugar, a ponto de outros jovens que vivem revoltados poderem ver naquele jovem um jovem centrado, sábio, dinâmico, ousado, e desejar colar nele. A gente sabe que muitos vão rejeitar, mas esse é o propósito, irmão, de uma família a cada dia está fortalecida no Senhor. Porque senão, já parou para pensar, a gente vai vendo homens, né, que não estão em Cristo, ou que estão, que só se cercam de pessoas, irmão, que não conhecem a palavra, que não animam para nada do Senhor, que só puxam para fora da vontade de Deus, que só influenciam para viver os padrões do mundo. Do mesmo jeito, mulheres, né? A gente vê mulheres que às vezes não tem uma amizade cristã que edifique ela. Só tem mulheres que puxam para o mundo, que puxam para as coisas, que entram para o mundo somente da vaidade mundana mesmo. E eu digo, poxa vida, meu irmão, nós temos que a cada dia nos levantar como um farol, irmão. Porque eu posso te dizer uma coisa, eu não sei se você entende isso, mas existe uma eternidade em jogo, querido. Não é somente uma vida aqui. Eu já disse aqui e digo quantas vezes você puder ouvir. Se a vida fosse somente essa, vivida no corpo, eu queria estar no mundão aí. Porque aparentemente é bom, mas o final é caminho de morte. Então eu não vou querer isso, irmão. Eu estava vendo aqui, né, aquela alegria no meu coração, eu digo, meu Deus, se a gente entender isso, né, a gente vai viver uma vida, irmão. Tem pessoas que, pronto, esse ano não vai ter festa, não vai ter seu João, não vai ter seu Pedro, não vai ter seu Antônio, não vai ter nada, e tem gente ali. Eu digo, meu Deus do céu, a nossa alegria não está nessas coisas, querido. Na verdade, a nossa alegria está em servir ao Senhor, amém? E eu vou te dizer uma coisa, com o entendimento é melhor ainda. Não é no sentido de que a gente vai dizer, como coisa boa. Não, se tivesse, para mim não ia fazer a menor diferença. Entende? Mas a gente precisa cada dia entender isso, porque eu vou te dizer uma coisa. Se tivesse essas festas, muitos filhos de crentes estariam lá. Tinha mulher tentando o marido, vamos pelo menos um dia. Tinha marido tentando a mulher, somente essa noite, que não tem muita gente. Sabia disso? É verdade, irmão. Talvez porque o outro não viva uma vida fervorosa a ponto do outro dizer, rapaz, eu não vou nem comentar para isso, que eu sei que de sair fulano nem sente falta. Mas a gente precisa se fortalecer a cada dia. O texto que me veio ao coração hoje, né, eu vou ser rápido aqui, mas foi um texto que me vem como ilustração, né? Eu falei essa semana na rádio, acredito que vai dar para a gente dar mais alguns passos aqui, que é o de Neemias. Queria que você abrisse lá em Neemias. Não sei se você sabe, mas tem Neemias na Bíblia. Aleluia. Neemias está antes de Esther e depois de Esdras. Neemias capítulo 4.
Eu acredito que eu vou fazer uma leitura aqui, a gente vai ver algumas coisas, mas eu queria te colocar dentro desse contexto aqui do período de Neemias, né? Aleluia. Neemias vivia como um copeiro do rei e recebeu uma notícia de que a cidade de Jerusalém tinha sido devastada no tempo dele. E quando ele ouviu aquilo, né, ele se moveu de compaixão por aquele lugar e achou graças aos olhos do rei que ele servia de voltar para reconstruir aquele lugar. E Neemias sabia que a reconstrução de Jerusalém não podia ser feita por ele só, né? Mas ele decidiu convocar aquelas famílias que estavam ali, como os que ficaram, e ajustar a parte de cada uma. Se você ler o livro de Neemias, você vai ver que cada família ficou responsável por uma parte do muro até o portão. E Neemias mostra, né, aqui, ele começa a escrever, relatar, que mesmo nesse tempo de restauração, foi o tempo onde ele mais enfrentou oposição. Deixa eu te dizer uma coisa, querido, nós precisamos entender de uma vez por todas, que existe um que não quer que a gente viva bem em família. E quando essa compreensão chega, vai ter hora que eu vou ter vontade de dizer o que não devo para minha esposa, do mesmo jeito vice-versa, ou afrouxar de uma forma maior com os meus filhos, para que eles possam ir para a margem do que é a vontade de Deus e acabar ficando fora. E quando essa consciência chega para nós, a gente aparentemente, naturalmente, vai ser até um pouco chato de vez em quando. Mas é para fazer com que as pessoas não saiam de dentro daquilo que é a vontade de Deus, irmão. Porque viver, todo mundo está vivendo, fisicamente falando. Mas nem todos estão vivendo, desfrutando da vida de Deus. Amém? Aí ele diz assim, vê. Quando Sambalate, no capítulo 3, ele mostra que tal família edificou de tal parte a tal parte, e você vai lá, depois você vai ver. Só que no capítulo 4 ele diz assim, vê. Quando Sambalate tomou conhecimento sobre a obra da restauração, das muralhas que estavam implementando, ficou irado e ridicularizou os judeus. E na presença dos seus companheiros ou compatriotas e dos grandes líderes de Samaria, exclamou: o que aqueles fracos judeus estão tentando fazer? Será que conseguirão se fortalecer? Irão ainda oferecer sacrifício e serão capazes de terminar o que inquiriram em um só dia? Talvez até possam ressuscitar pedras de construção dos montes de escombros e de pedras queimadas. Tobias, o amonita, que estava ao seu lado, acrescentou: mesmo que consigam, uma só raposa derrubará esse muro de pedra. No versículo 4, Neemias começa a narrar uma oração que ele fez ao Senhor. Diga, uma vida em família deve ser regada à oração. Querido, eu queria ter bastante tempo aqui, mas eu tenho poucos minutos aqui. Mas deixa eu te dizer uma coisa, nós estamos compreendendo um pouco mais nesses dias, que uma vida de oração nos trará sensibilidade, para perceber as áreas que o inimigo quer atacar, para que a gente seja rápido em se posicionar. Crente que não ora, meu irmão, ele vai viver uma vida quase cego espiritualmente, vai ver as coisas embaçadas. É por isso que o diabo quer ocupar tanto a nossa vida, irmão, para que a gente não tenha tempo para duas coisas, para buscar a palavra e para orar. Porque tem muitos filhos de Deus cegueta, espiritualmente falando. Como é aquele negócio que a pessoa só vê uma cor só, daltônica, e tem cor que a pessoa não vê, né? Pronto. Tem muitos filhos de Deus daltônicos espiritualmente falando. Só vê as coisas do jeito que o diabo quer mostrar a ele. Mas diga, oração. Vai limpando a minha vista e abrindo os meus ouvidos. Amém? Não é esse ouvido que você está escutando aí, não. Você tem outro ouvido espiritual, para ouvir o que o Espírito diz a você. Mas vamos para cá. Aí ele diz assim, vê. Ó nosso Deus, diante disso, ouve, pois,
Estamos debaixo de grande humilhação e zombaria. E faz cair sobre a cabeça desses perversos o insulto que tiram contra nós, para sua própria vergonha. Faz também que eles sejam levados como escravos para a terra de cativeiro. Não perdoes os seus erros e pecados, nem apagues as suas transgressões e atitudes más, pois provocaram a tua indignação diante dos teus construtores. Deixa eu te explicar uma coisa. No Velho Testamento, irmão, as pessoas tinham uma consciência tão grande de que toda pessoa que se levantava contra o povo de Deus, que estava fazendo algo para Deus, se levantava contra o próprio Deus. Eles não, é muito raro as pessoas dizerem, Senhor, se levantaram contra nós. Não, não. Eles sempre vão dizer, se levantaram contra o Senhor e o seu povo. Deixa eu te dizer uma coisa, querido. Todas as vezes que o diabo vem nos impedir de andar como Deus quer, ele está se levantando contra o próprio Deus. Uma vez eu ouvi uma coisa e fiquei meditando nisso. Não é diretamente contra nós, irmão, mas é contra quem está dentro de nós que o diabo a cada dia quer se opor. Deixa eu te dizer uma coisa, somente pelo fato de você ter Deus morando dentro de você, você já tem uma oposição direta de Satanás contra a sua vida. Quanto mais ele puder paralisar a nossa vida, ele vai impedir de que Deus se mova aonde a gente chegar. É por isso que esse negócio de que Deus, que a gente diminua e que ele cresça, não era para nós. João estava dizendo, olha, a lei vai começar a ficar no lugar dela e Jesus é quem vai agora resplandecer. Quando João disse, é necessário que ele cresça e eu diminua, João não estava dizendo para nós, olha, quer ver Deus grande, fique bem pequenininho. Não, Deus está dentro de nós, querido. Aonde a gente puder chegar, Deus vai chegar lá. Amém. Ou Deus só vai chegar onde a gente puder chegar. Eu sei que ele vai intervir em situações, né, por causa da nossa intercessão, como tem acontecido mesmo. Mas tem ações de Deus que elas só vão acontecer por nosso intermédio, querido. Aonde a gente chegar. É por isso que muitas vezes o diabo quer construir barreiras em alguns ambientes, para que a gente não chegue lá, porque quando a gente chega, Deus chega. E eles começam a dizer aqui, Senhor, não perdoe esses pecados, nem essa afronta, nem essa obra má, que eles estão se levantando contra o Senhor e contra aquilo que o Senhor quer que seja feito. Aí ele continua dizendo, no versículo 6, enquanto tudo isso acontecia, fomos reconstruindo as muralhas, até que, em toda a sua extensão, chegamos à metade da sua altura, pois toda a população, pois o coração do povo estava disposto a trabalhar. Diga, uma família só vai bem quando o coração do povo está disposto a fazer o que Deus diz. Querido, olha, não importa o quanto a gente venha para a igreja, se nós não estivermos dispostos a fazer aquilo que Deus diz, nós não vamos ter uma família poderosa como Deus quer. É por isso que a gente vê tanta família dentro da igreja, quando volta para casa se degladiando. Às vezes quer dar uma de boa aparência somente no meio do povo, na frente das pessoas. Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Nós a cada dia precisamos entender que nós estamos, irmão, na presença do Senhor 24 horas. Dormindo, acordado, tomando banho. Aonde a gente estiver, Deus não vai correr de nós, irmão. E aqui Neemias diz, né, que a reconstrução do muro estava sendo possível por causa da população. Deixa eu te dizer uma coisa. O ambiente da tua casa, da minha casa, depende da população que vive nela. E nós sabemos que nesse período de pandemia, aumentou o número de divórcios, aumentou o número de agressão física, aumentou o número de agressão verbal, aumentou, para a tristeza das pessoas, o número, irmão, de estupro de vulneráveis dentro da própria casa. Porque onde a presença de Deus não está sendo considerada, o diabo vai se irandar, querido. No começo da pandemia, tinha pessoas dizendo, não, isso é Deus que mandou a pandemia, para que o povo fique unido dentro de casa, se matando, se agredindo. Deus não vai empurrar ninguém para se agredir, irmão. Agora, quem tinha a consciência de Deus, pôde viver o maior tempo de comunhão, de fortalecimento da sua própria vida. Eu ouvi uma entrevista de uma detetive, nesses dias,
e me lembrou agora, eu quero compartilhar com você. Eu vi uma detetive falando que no tempo da pandemia foi o tempo que diminuiu os casos de traição. Porque aqueles maridos que viviam trabalhando e vindo em casa somente para fazer as refeições, traíam as suas mulheres muito mais fácil. Quando eles passaram a ficar dentro de casa, eles começaram a ter uma comunicação maior, uma intimidade maior, e passaram a diminuir a traição. Diga aí. Estou falando naturalmente falando, né? Porque espiritualmente falando, um crente não vai viver traindo sua esposa. Mas fisicamente falando, ela disse, olha, o número de traição diminuiu no tempo da pandemia. Porque os homens voltaram para dentro de casa e começaram a perceber coisas na sua esposa e vice-versa, que eles não conseguiam perceber porque passavam a maior parte do dia longe um do outro. Aumentou o nível de agressão, porque muito tempo junto passou um a não aguentar muito olhar para a cara do outro e explodir facilmente, porque não tinham domínio próprio à sua disposição, porque não tinham paciência à sua disposição. Isso eu estou dizendo com as minhas palavras. Mas a gente pode começar a entender que quando a população de uma casa começa a se despertar para o Senhor, aquela família pode ser restaurada, irmão, numa proporção tão grande que a gente nem imagina. A gente pode viver dias aqui nessa terra que a gente ainda nunca viveu. Em família. Eu não estou falando bem financeiramente, não estou falando tendo algum bem material, estou falando em família. Amém? Porque tem famílias que quando vão ficando bem, financeiramente falando, eles também vão ficando bem, longe um do outro. Isso não quer dizer que para viver junto tem que viver na miséria. Tem muito crente que é assim, que só vive junto quando está na miséria. Quando está bem, quer viver longe. E a gente precisa entender que é possível viver bem e viver junto. Amém? Então vamos para cá. Continuando. Quando, porém, Sambalat, Tobia, os árabes e os amonitas e os homens de Asdod foram informados que os trabalhadores da restauração nos muros de Jerusalém tinham avançado e que as brechas já estavam sendo fechadas, ficaram furiosos. Então ajuntaram-se todos de comum acordo para atacarem Jerusalém e causarem grande confusão entre eles. Está aí na sua Bíblia, sim? Na minha Bíblia ainda tem essa grande preocupação e confusão. Deixa eu te explicar uma coisa. Deixa eu parar aqui. Uma das primeiras coisas que o diabo quer trazer, irmão, para destruir uma família, é o que eu falei no começo, é confusão. É as pessoas não se entenderem bem. Uns querem buscar e avançar no Senhor, e outros também, tu é demais, agora tua vida e não sei o quê. Eu já vi casos onde o marido se converte, começa a viver uma vida para Deus, a mulher chega e diz, era melhor quando tu vivia no mundo. Chegando bebe e dando na minha orelha, só falta dizer isso. Tem marido que às vezes a mulher se converte, era melhor quando tu não ia para a igreja, porque a gente podia sair para qualquer lugar e arrumar confusão e mostrar os machos de todo jeito. Só falta dizer isso. Porque o diabo sempre vai trabalhar nesse sentido, para que uma família não avance, irmão. E é impressionante, a gente já viu casos, né, de homens querer avançar em Deus e querer levar sua família, a mulher, pronto, também que besteira, deixa os meninos quietos, e vai levar os meninos obrigados. Aí os meninos cresceram, quase nenhum quer saber de Deus. Aí aquele casal se separou. Daqui a pouco estava a mulher quase doida. Mas ela tentou frear o marido dela a vida toda. A gente já viu casos também o contrário, né? De que a mulher está em Cristo, querendo conduzir os filhos ao Senhor. E o marido, não, deixa os meninos, deixa os bichinhos. Daqui a pouco os meninos crescem, vão dar problema, dor de cabeça ao pai. E a mãe também. Viver uma vida perturbando os pais depois de velho ainda. Porque quando era novo, o diabo trabalhou tanto para que houvesse oposição com relação a isso. E é impressionante, irmão, quando um dos dois não deseja buscar o tanto quanto para andar lado a lado com o outro,
O diabo sempre trabalha para que os meninos, quando existem filhos, eles sempre pendam para o lado que busca menos, naturalmente falando. Eles só correm para aquele, até naturalmente falando, né? Quando o pai é mais aquele que segura e a mãe é mais liberal, os filhos tudo querem correr para o lado da mãe, porque sabe que tudo que for a mãe vai dizer, meu filho, vá, tem nada não, é porque também teu pai é demais, vixe Maria, é porque ele pega no pé com tudo, vá. O menino quer correr logo para o lado do pai mesmo. Quando é o contrário, o menino quer correr logo tudo para o lado da mãe. Porque é uma tendência para isso, para acomodar, irmão, para sempre ter uma parte maior da população e que não haja unidade dentro daquela casa. Não haja comum acordo. Porque onde há unidade, Deus ordena a bênção, querido. Onde há unidade, o diabo não consegue minar. Até tenta, mas não consegue. Aqui, preste bem atenção nisso. Vê mesmo aqui. Vamos lá. Aleluia. Então ajuntaram-se, versículo 8, tá bom? Então ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e nos causar grande preocupação e confusão. Nós, porém, oramos ao nosso Deus. Diga, é bom orar. Amém, queridos. Aí vê o que ele diz aqui. Nós, porém, oramos ao nosso Deus e colocamos guardas para defender-nos deles de dia e de noite. Eu falei na rádio, quero falar para você aqui que não ouviu na rádio. Jesus uma vez disse, vigiai e orai. Ele estava falando nesse sentido aqui, irmão. Não era aqueles vigias que vivem dormindo na porta da casa lá, não. Era aqueles vigias que estavam de dia e de noite atentos, para perceber qualquer movimento, para saber como agir. Era aquela família que vive uma vida orando, mas também percebe um observando o outro, para que a cada dia um possa alcançar o outro. Possa fazer com que tanto o outro seja motivado a avançar nas coisas do Senhor e no seu estilo de vida, quanto também possa estar pronto para dizer, rapaz, fulano está sendo atacado pelo inimigo. Por quê? Qualquer coisa é cara feia. Qualquer coisa só pensa que a gente quer o mal. Qualquer coisa só pensa que a gente quer frear, quer empatar das coisas. É o diabo, irmão. O diabo consegue bombardear um filho para dizer, teu pai é tão chato que tu não presta nem para tu ficar perto dele. Daqui a pouco os filhos vão se afastando. Chegam perto dos pais, parece estranho. E aí, beleza? Tudo bom? Estranho. É o Satanás, querido. Você acha que é quem? Do mesmo jeito é quando a mulher começa a dizer, não estou aguentando a fala desse camarada. Ixi, se eu pudesse, desaparecia daqui hoje. É o diabo. Mas as pessoas só vivem no natural. Tu vem me fazer raiva, ainda vem dizer que é o Satanás, é tu. Satanás é tu, olha. Aí o outro diz, pois tu é o Satanás também. Ponto, ele já ganhou, vai começar a briga. E a Bíblia diz que quando esse povo foi informado, eles começaram a orar e a colocar guardas. Deixa eu te dizer uma coisa, para ver se você ora mais um pouquinho. O diabo quer bagunçar com a sua família. O diabo quer fazer com que você viva em confusão. O diabo quer fazer com que você ou eu, qualquer um de nós, corra só, carregando a carga toda. Pastor, o que eu preciso fazer? Vigia. Além de orar, vigia. O que tu está falando? Como tu está agindo? Será que tu só abre a boca para acusar o outro? Ou será que tu nem abre a boca para chamar na grande e dizer, o negócio aqui é assim? Porque tem gente que tem os dois extremos. Para acusar é rápido, mas para falar o que é certo fica calado. Não, meu irmão, tem que falar o que é certo. Agora, faz isso com a tua vida regada à oração para tu ver. Senão vai haver mais palavras saindo temperada com sal do que com pimenta. Quem lembra daquele negócio, sal, pimenta, foguinho? Bom, tem gente que só é pimenta e foguinho. Não é sal não. Tem que ter sal, meu filho. Porque a cada dia que se passa, estamos mais perto de passar pela porta do natural e entrar na eternidade. Aleluia. E às vezes eu fico vendo, irmão, tem pessoas que não botam nem um mínimo de força.
E eu posso te dizer uma coisa, eu não posso botar força por você, eu já tenho uma família para fazer isso. Essa semana a gente estava em casa de tarde, eu vou ao culto 3 horas, 3h30. Eu digo, Márcia, tu vai? Vou ver. Eu digo, estou descendo. Daqui a pouco chega ela. Quem está comigo aqui? Se não, meu irmão, o bicho pega. Mas vamos para cá. Aí ele diz, versículo 9, né? Nós, porém, oramos ao nosso Deus e colocamos guardas para defendermos deles de dia e de noite. O povo de Judá então começou a comentar: os carregadores estão perdendo as forças e ainda há muito entulho. Dessa maneira, não conseguiremos restituir as muralhas. E os nossos inimigos ameaçavam, antes que percebam qualquer movimento, ou sequer possam nos acompanhar com os olhos, entraremos bem ali no centro da cidade e vamos liquidá-los e destruir todo o trabalho deles. Os judeus que viviam perto deles 10 vezes nos disseram: cuidado, de todos os lugares onde moram subirão contra nós de uma vez. Preste bem atenção nisso. Considerando essas informações, eu gosto dessa versão aqui porque tem algumas coisas que a gente precisa entender. Se você não considera as informações que você recebe, você acha que isso é somente porque o pastor fala muito no cão. Mas não entende que o Satanás está querendo bagunçar a sua vida mesmo. Vê o que ele diz aqui. Considerando essas informações, posicionei alguns homens do povo por trás dos pontos mais baixos da muralha, nos lugares ainda abertos, divididos por famílias. Quem está comigo aqui? Amém. Deixa eu te dizer uma coisa. Às vezes eu falo nesse versículo aqui, Deuteronômio 30, né? Onde o Moisés diz: olha, eu proponho diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Ele diz: escolhe, pois, a vida para que viva tu e a tua família. Deixa eu te dizer uma coisa, querido. Uma decisão errada da mulher pode acarretar em toda a família. Uma decisão errada do homem pode acarretar sobre toda a família. Às vezes os outros não tem nada a ver, mas paga o pato também. Quem está comigo aqui? É verdade, meu irmão. E a gente precisa cada dia ter essa compreensão, para que a gente possa, claro, né, tomar decisões, agir de determinadas formas, não pensando só em nós mesmos. Se você está casado, não é só você mais. Se você tem filho, agora aí é que não é mais você mesmo. Quem está comigo aqui? Quando tem filho, deixa de ser 2, agora já passa a ser uma família construída mesmo. E eu vou te dizer uma coisa: se existe alguém, irmão, que odeia a família, é o tal do Satanás. Pense numa miserável que odeia a família. Às vezes, quando a gente vê uma família se destruindo, às vezes o marido trai a esposa ou vice-versa, ou os filhos começam a fazer com que os pais vivam sofrendo dos nervos, tomando remédio controlado, sofrendo do coração. É o Satanás, irmão, operando ali. Porque onde houver operação de roubo, morte e destruição, é o dedo dele lá assim. E às vezes as pessoas são informadas e ficam: é nada, é porque fulano é ruim mesmo. É porque quando a pessoa tem que ser ruim, não tem quem impeça. Eu não vi Jesus dizer isso com ninguém. É porque tu tinha que ser ruim mesmo, que nascesse com esse defeito, até para Deus não te perder de vista. Jesus nem disse isso, irmão. Mas quando ele curou um endemoniado, ele disse: vá para a sua casa e vai mostrar a eles lá o que foi que Deus fez pela sua vida. Amém, irmãos? Então eu estou quase terminando aqui. O louvor, se quiser, pode subir. Você está sendo abençoado essa tarde? Aleluia. Vamos lá, vamos para cá, deixa eu voltar aqui. Versículo 13. Considerando essas informações, posicionei homens do povo atrás dos pontos mais baixos da muralha. Deixa eu te explicar isso aqui. Esses pontos mais baixos da muralha
é as áreas que nós ainda temos deficiência para se relacionar bem em casa. Eu não sei qual é a área sua, né? Mas às vezes a gente começa a perceber, poxa, eu não consigo conversar 5 minutos com a minha esposa sem discutir. Ah, eu não consigo dar muita atenção. Ah, eu não consigo isso. Esses são os pontos baixos da muralha, querido. Começa a trazer vigia sobre isso, irmão. Começa a entender que é uma capacidade em você para restaurar valores, querido. Deixa eu terminar esse versículo aqui. Considerando essas informações, posicionei alguns homens do povo atrás dos pontos mais baixos da muralha, nos lugares ainda abertos, divididos por família, armados de espada, lança e arcos ou escudos. Fiz uma rápida avaliação geral da situação e declarei aos nobres, aos oficiais, aos magistrados e ao restante da população: não temais de modo algum, lembrai-vos do Eterno, o nosso Deus é grande e poderoso. E lutai com bravura por vossos irmãos, vossos filhos e filhas, vossas esposas e vossas propriedades. Deixa eu te dizer uma coisa, o diabo não quer que a gente vá bem em nada, querido. Às vezes ele começa causando confusão, trazendo embriaguez nas finanças, para que a pessoa embaraçada nas finanças desconte nas pessoas em casa. Às vezes ele começa a trazer confusão em casa, porque uma pessoa braba ou confuso com a esposa, discutindo, ele vai começar a dar tiro, porque a pólvora é grande. Aí daqui a pouco está todo mundo na pendaíba. Porque o propósito do diabo é fazer com que o Filho de Deus, mesmo sendo dono de tudo, viva na miséria. E as pessoas dizendo: e cadê Deus? E tu não vai para a igreja? E esse Deus aí? Parece que depois que tu fosse para a igreja o negócio piorou. É porque tu recebe as informações e anda do jeito que tu quer? Meu irmão, a gente precisa vigiar, querido. A partir de terça-feira os cultos vão começar a ser de 7 horas. E deixa eu te dizer uma coisa, vai aparecer serviço para você trabalhar depois de 7 horas também. Porque tem duas coisas que o diabo quer que a gente não entenda. Quer que a gente não busque a palavra nem ore. Porque é muito mais fácil, né? Como as pessoas dizem. Eu nunca empurrei. Mas tem gente que diz que é muito mais fácil empurrar bêbado na ladeira descendo do que subindo. Então o diabo quer fazer com que as pessoas fiquem de uma forma que não aguentem o empurrão. Nesses dias eu estava fazendo um balanço. Eu digo: meu irmão, tem pessoas que vão para a igreja, começam a aprender a palavra, fortalecer a sua família. No primeiro problema que passa, corre da igreja. Não, querido, é hora de vir mais para perto. E entender, se errou, tem que se consertar mesmo. Para viver bem. Não, eu passei por umas coisas, ninguém me ajudou. Sim, o primeiro a se ajudar tem que ser tu. Pedindo perdão e se consertando. É assim, irmão. Ou é como? Eu fui lá fora, baguncei, mas os irmãos comeram a bronca, então eu vou ficar lá mesmo, porque toda vez que eu bagunçar, os irmãos comem a bronca. Não, a igreja não é assim, não. Teve um rapaz uma vez que ele ameaçou a menina que ele estava, disse que ia matá-la, não sei o que. A menina disse: não quero mais você. Aí ele veio aqui, disse: pastor, eu vim aqui porque essa igreja fala sobre família. O senhor não podia falar com a menina não, para ver se ela fica comigo. Traga ela, conversamos, tal. O pessoal começou vindo, voltaram, se reconciliaram. A menina perdoou o camarada, passaram um dia e depois foi-se embora. 1 ano depois volta o cara: pastor, eu quase dava nela de novo. O senhor não pode ir lá não? Eu disse: eu mesmo não. Mas o senhor não podia ir lá não? Posso não, meu filho. Por quê? Eu vou ajeitar para tu ficar com a menina, para tu ver dizendo que mata ela e vai dar nela? Aí tu faz a bagunça e vem para eu querer ajeitar para tu ficar. Aqui não é assim não. A gente sentado aqui. Não, mas é porque eu tenho condição, não sei o quê. Eu digo: não tem condição nem de cuidar de tu mesmo. Ó, tu aí, porque eu estou desesperado. É porque eu estou não sei o quê. Apoio teu dinheiro não vale de nada. Não está trazendo nem paz para tu. Porque tem gente que pensa que é assim, querido. Eu vou bagunçar com a minha família, vou para a igreja, o pastor ora, está tudo certo. É a gente que tem que botar a mão na massa.
Ele estava dizendo aqui, irmão, lute pelos seus filhos, pelas suas filhas, pela sua esposa, pelas suas propriedades. Agora deixa eu te dizer uma coisa, não tenha medo do inimigo, entenda que o nosso Deus é poderoso, ele estava dizendo. É por isso, meu irmão, que a gente precisa a cada dia nos posicionarmos mesmo. Porque eu sei que vão aparecer ofertas do diabo, ou até ofertas naturais mesmo, né? Mas o diabo vai pegar carona nisso para lançar pensamentos. Ah, tu sabe. Ah, Deus sabe de todas as coisas. Ah, também, será que vai ser assim mesmo? Para que a pessoa diga, tem razão, é verdade. Tenho nem pensado nisso. E a cada dia vá ganhando de um lado e perdendo do outro, que depois vai levar a perder o que ganhou. E a gente precisa aprender a discernir as coisas, irmão. Não existe nenhum lucro com a família destruída. Essa frase não é minha, não é? Mas é do Josué Gonçalves, né? Ele diz, nenhum sucesso justifica o fracasso de uma família. E é verdade. Não adianta a pessoa estar bem. Aqui, ó, vou quando eu quiser, viajo quando eu quiser. Com quem? Ah, se ninguém quiser ir, eu vou só. Tendo uma família, é miserável um camarada desse. Amém? Então deixa eu te dizer somente essa vez, para a gente encerrar mesmo. Querido, Deus está querendo que a gente restaure e a cada dia cresça com a nossa família. O diabo está lutando e botando barreiras, levantando situações e fazendo de tudo para que isso não aconteça. Somos nós quem decidimos, irmão. Ver quais são as partes do muro que estão mais baixas, as áreas que ainda estão abertas e a gente precisa fechar, mas entender que somos nós quem vamos fazer. Se consideramos as informações que a gente vai recebendo. Amém? Fique de pé. Aleluia. Aleluia. Então a gente vai continuar o culto, tá bom? E esse é o momento de nós ofertarmos e entregarmos aquilo que é do Senhor. Então eu acredito que você que está nos assistindo em casa, vai aparecer aí na sua tela o número da conta do ministério. E se você é de outra igreja, dizima na tua igreja, querido. Se Deus trata com você e você deseja ofertar nesse ministério, você pode fazer isso pela conta ou pelo Pix. Se você é de outra igreja, pega junto com a tua igreja, meu irmão. Eu já vi pessoas que congregam numa igreja e dizem, mas eu não vou muito com a cara desse pastor não, eu vou dar o meu dízimo naquela igrejinha ali. Está totalmente errado. Ou se não, tem gente que diz, não, eu não vou dar o dízimo não, eu vou comprar de cesta básica e vou distribuir. Pode ser que esse pastor roube. Está errado também. Pastor, e se o pastor roubar? Vai ser com ele Deus, você não é o juiz. O juiz é o Pai de Jesus, amém, irmãos? Então fica tranquilo que Jesus ainda é o advogado do camarada. Amém? Então só fecha teus olhos que eu quero orar com você nessa tarde. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por cada família aqui representada. Que a cada dia nós possamos ter essa consciência, Senhor, de que o diabo e seus demônios e o sistema do mundo luta contra essa restauração. Que o Senhor vem nos dando condição de proporcionar na nossa vida, no nosso casamento e também na nossa família, Pai. Pai, nós a cada dia estamos mais crentes que os nossos filhos, eles serão, Pai, uma descendência poderosa sobre a terra, até a volta de Jesus. Nós cremos, Pai, que os nossos filhos não serão para vergonha, mas serão para honra. E a cada dia o Senhor tem nos dado sabedoria para que isso aconteça. Em nome de Jesus, que o Senhor continue abrindo os olhos do nosso entendimento, para que nós possamos perceber, Senhor, coisas que neles mesmos possam perceber, para que eles possam continuar, Pai, sendo guardados pelo Senhor e pela sua palavra através da nossa vida. Em nome de Jesus. Quem pode dizer amém aqui? Amém. Aleluia. Sai do teu lugar a oferta, entrega aquilo que é do Senhor. Hoje eu tenho a vida de Deus em meu coração. Hoje eu tenho a vida de Deus vivendo em comunhão.
vida. Aleluia. Pessoal, só quero avisar bem rapidinho a você aqui, olha. Amanhã o nosso culto acontecerá às 9h30, tá bom? Porque à tarde nós estaremos na manifestação de fé lá. E eu coloquei no grupo, não sei, a gente colocou só nos grupos, né? Amanhã todas as pessoas que já têm aquela camisa, Família Eu Valorizo, há 7 anos restaurando família, vai com ela para a gente identificar o ministério lá mesmo. Estava conversando com o pastor, um dos organizadores lá. Ele disse, rapaz, eu vou colocar no grupo para que cada igreja possa ir de uma forma que ela se identifique lá. Então, essas camisas, elas não são um produto da igreja. Foi algo que Deus colocou no coração de Márcia para que ela pudesse confeccionar. E como você sabe, ela está indo nesse ano que vem, né? No ano que vem para Israel. E isso é em prol dessa viagem mesmo. Se você adquire, você vai estar abençoando essa viagem dela. Então, se você ainda não tem, adquire tua camisa. E se você não tem, nem pode adquirir, também não quer, não deixa de ir para essa manifestação. Amém, queridos? Amém. Foi falado nos grupos e eu quero estar falando aqui também. Amanhã nós não vamos com camisa verde e amarela, camisa vermelha, azul. Não. Nós vamos exaltar e adorar ao Senhor Jesus e interceder pela nossa cidade. Amém, querido? Não tem nada de candidato A, candidato B, presidente, não sei quem. Não tem nada a ver com isso. Nós adoramos ao Rei dos Reis, amém, irmãos? Então eu convido você para ir lá. Vai ser até um programa diferente para você que não tira sua mulher dentro de casa. Vai lá passear com ela na manifestação de fé amanhã. E vamos estar lá adorando, orando e exaltando a Jesus. Amém? Então eu só quero orar com você. Pai, obrigado por essa tarde abençoada. Eu te louvo pelo teu poder operando, Pai, junto com a tua palavra. Nos deixando tão consciente, Pai, que nós vivamos uma vida sem ignorar os ardis do inimigo. Em nome de Jesus, Pai, que a cada dia, quando a tua palavra chegar para nós, chegue com uma força tão grande, que nós possamos nos posicionar de acordo com aquilo que recebemos, para que em tudo possamos perceber as ciladas do inimigo e nos desviar delas, Pai. Em nome de Jesus. Obrigado por essas ofertas. Eu declaro, Pai, uma colheita 30, 60 e a 100 por 1. Em nome de Jesus Cristo, também te dou graças por uma volta para casa abençoada e uma noite de sono tranquila, em nome de Jesus Cristo. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo repouse sobre cada um de vós. Quem crê, diga amém. Amém, amém, queridos. Vai na paz, evita aglomerar.